Então, gente, o que acontece aqui hoje, nós vamos. Então, o que acontece, gente, é que o Evangelho de Mateus, ele tem 5 discursos, ok? E nós já estudamos todos esses discursos. Quando nós terminamos semana passada, nós terminamos o capítulo 23. E agora seria a hora da gente começar o sermão profético. Porém, durante a pandemia, nós estudamos o sermão profético. Nós paramos o sermão da comunidade e estudamos todos os 2 anos de pandemia o sermão profético. Então, por isso que nós vamos saltar o sermão profético agora. Ok? Aí não existe repeteco. Então, vamos lá, gente. Então, nós vamos começar o capítulo 26. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, então é importante a gente só pegar aqui, só terminar de ler, né? Disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Quem é o Filho do Homem? Jesus, né? Mas eu queria falar o seguinte: quando nós terminamos o capítulo 23, Jesus falou assim. é, Ele saiu com os discípulos. Então, o sermão profético não foi falado em público, tá, gente? Foi somente para os discípulos. Você falou que era a última coisa que ele estava falando para todo mundo. Para todo mundo. Não é grave, não. Então, o que eu queria falar é o seguinte: cada uma das predições de Jesus, essa é a quarta do Evangelho de Mateus. Vocês estão lembrados disso? É a quarta predição. E cada predição tem uma questão de por que ela está ali. Então, nessa daqui, ele vai falar da morte, ele fala quando, a gente sabe onde e como vai ser. Vocês conseguem ver isso aí? Quando vai ser? Conclui todos esses. Não, eu quero saber quando. Não passa. Não. Onde, quando vai ser a morte dele? Na Páscoa. Exatamente. E onde? Ele está em Jerusalém, não é? E o que vai acontecer com ele? Crucificado. Mas as coisas são assim. Alguém lembra que hora que muda o dia da gente? Meia-noite. E Israel? 6 da No cair da noite. Então, se Jesus falou daqui a 2 dias, né, a Páscoa seria que dia que ele morreu? Sexta-feira. Daqui a 2 dias, que dia da semana que é, então? Domingo. Quarta, né? Depende. Quarta-feira. Pode ser terça-noite, porque a Páscoa vai ser quinta-noite e sexta de dia, correto? Sim. Porque o dia deles muda de noite. A hora que cai o sol, começa o dia. Então, Jesus pode ter falado terça-noite ou quarta de dia. Então, terça-feira, daí 2 dias, que dia da semana que é? Quinta-noite. Quinta-noite. Não, é que é a Páscoa dos cristãos, né? Jesus nem morreu ainda. Essa Páscoa aqui, ela pode acontecer vários dias. Nós vamos ver aí, tem mais problema em cima dessa Páscoa, mas por hoje nós vamos ficar nessa Páscoa aí. Jesus falou daqui 2 dias, ok? Deu para entender que nós estamos fazendo a cronologia da última semana de Jesus? Bom? Que a gente está vendo aí o que andou acontecendo nessa última semana. Então, olha bem, são 4 predições. A primeira predição que ele fez da morte dele, ele estava em Cesareia de Filipe, e ela aconteceu assim que Pedro reconheceu que ele era o Messias. Ok?
E aí, nessa predição, ele fala da morte, fala da ressurreição e fala do envolvimento do Sinédrio. Ele fala as três coisas. Então, é aqui que tem acaba a famosa crise galilaica, entendeu, Tidinha? Que é a partir daqui que ele começa a fazer predição da morte dele. Então, o que que a gente entende? Aqui chegou um momento vamos dizer, do ministério dele, que ele viu, não aconteceu a expansão, a metanoia, o arrependimento, a mudança de mente dos discípulos. Ele foi rejeitado, inclusive, pelos discípulos. Então, eu tenho que fazer um ato de doação extrema. Então, é quando ele começa a aprender, de fazer a predição da morte dele, ok? Mais ou menos em que época que foi? Que época? Quanto tempo? E Ele vai essa morrer que primeira- ano? Não, a primeira predição, quando ele fala. Hã? Estou falando. No ano 35. Tá bom. 35. 35. Então, você quer saber o que? Época de meses? Não, a gente não sabe. A primeira predição, mais ou menos, Não. antes da morte dele. A partir desse momento, ele começa a caminhar em direção a Jerusalém. Tá? É tipo assim, 33. Você corrigiu, ainda bem. já foi mais ou menos no mesmo ano que ele ia morrer, né? Um pouco antes, né? A gente não sabe, quem não sabe essa viagem, quanto tempo demorou, gente. E tem uma coisa, a gente já viu que os evangelhos não são biográficos, tá? No evangelho de Mateus, ele conta uma única Páscoa, e Jesus teve 3 Páscoas. Então, não coloca cronologia nisso aí, que não vai dar certo. Aí queria perceber saber quando que ele percebeu que o projeto dele não estava acontecendo da forma que ele queria, que ele ia fazer esse gesto de Foi no fazer isso aqui. último ano, obviamente. Ele esperou 2 anos e um pedaço. Aí a segunda predição, ele fala ele fala do Sinédrio de novo, mas ele já acrescenta que ele vai ser entregue aos gentios. E vai falar da ressurreição também. E o interessante é que essa segunda predição acontece após a transfiguração. Vocês prestem atenção no contexto. Aí, a terceira, ele estava chegando em Jerusalém. Aí ele faz a outra predição, ele fala do sinédrio, do gentio, da crucificação e da ressurreição. Essa é completa. E agora essa, que nós estamos. E aí ele é específico. Ele fala que vai ser na Páscoa e que ele vai ser crucificado. E ele está em Jerusalém. E essa predição acontece após o sermão profético. Vocês conseguem entender, tirando aquele está chegando a Jerusalém, que tem uma coisa em comum nas predições, que acontece antes da predição? A primeira, o Pedro falou, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. A segunda, o que aconteceu antes? Transfiguração. A transfiguração. E a última, Ele tem a entrada triunfal. não. Antes Foi disso. após o sermão profético. Tá. Foi após o sermão profético. Aqui, ó, faça as coisas dela. Ah, tá. Entendeu, gente? Mas o que tem isso em comum? A transfiguração, o reconhecimento dele como Messias, a transfiguração e o sermão profético. É a ressurreição? Não, é como Não. uma escala de aprofundamento Que de vai maturidade acontecer. que vai Que acontecendo. vai acontecer. Nós estamos vendo aqui, a gente, Mônica, a gente pulou o capítulo 24 e 25, porque nós estudamos durante a pandemia. E aí a gente entrou no 26, que está predizendo a morte de Jesus. Aí eu trouxe todas as predições, gente, e aqui eu estou falando que a primeira predição foi quando ele foi proclamado Messias, foi reconhecido como Messias por Pedro, né? A outra foi depois da transfiguração e agora o sermão profético. Então, gente, veja bem,
A primeira acontece quando ele reconhece: você é o filho de Deus, o enviado de Deus, o rei de Israel. Poder. Depois que ele mostra transfiguração, ele está mostrando quem ele é espiritualmente. Olha bem, os três, Pedro, Tiago e João. Ele vai, o que que é a transfiguração? Jesus se mostrou como ele é, espiritualmente, entendeu? Ele mostrou quem ele é. E aí, logo depois, ele fala da morte. Então, o que que isso quer dizer? Sermão profético. O que é sermão profético? Vou contar para vocês o que vai acontecer a partir de hoje. Eu estou sabendo que esse templo vai ser destruído. Eu sei que vai ter um fim de ciclo. Eu estou sabendo das dores e tal que vai acontecer. Então, o que que Jesus, e logo depois ele fala da morte, o que ele está querendo dizer com isso? Porque nesses pontos, porque ele está mostrando que o poder está na mão dele, entendeu? Gente, se eu sei o que vai acontecer daqui 3 dias, daqui 70 anos, daqui 1.000 anos, daqui 2 anos, 1.000 anos, olha bem. E eu mostro o meu poder espiritual, que foi o que ele mostrou na transfiguração, e já o reconhecimento de que ele é o Messias. Então, gente, olha bem para você ver o sermão profético. Ele vai falar da destruição do templo, os sinais do fim do ciclo, que é o que nós estamos vivendo. E nós vamos ter outros ciclos para finalizar, que vai ter os mesmos sinais, mais ou menos, só que com outra interpretação, tá, gente? Vai ter a grande tribulação, os falsos mestres e o retorno dele. Tá tudo isso no sermão profético. Quando ele chega nas parábolas, olha bem, ele vai falar da figueira, dos sinais dos tempos, depois ele vai falar quem vai ser salvo. São vários critérios, não é um critério. Do servo infiel, das 10 virgens, da parábola dos talentos, da separação de ovelhas. Gente, ele está falando, eu vou ser crucificado, mas isso vai acontecer com a minha permissão. Ele está mostrando que o poder está na mão dele. Deu para entender? É uma decisão dele, não é decisão humana. É isso que a gente tem que entender. E por isso que a predição está colocada num determinado local. Deu para entender isso, gente? Ninguém pegou de Jesus, vamos dizer assim, desavisado. Deu para entender isso? O que não tira a responsabilidade de quem tramou a morte dele. Ok? Ele tinha poder para evitar. Ele não evitou por causa exatamente que ele viu que necessitava de uma doação completa, num ato de amor extremo, por isso ele se permitiu ser crucificado. Deu para entender isso, gente? Senão a gente vai estudar a crucificação e ninguém vai entender. Ok? Só uma pergunta. Como João assistiu isso aí e tudo, ajudou ele a escrever o Apocalipse? Não que João o evangelista? João Sim. escreveu o Apocalipse. Tá. E já que você tá, igual você está falando que aí nos irmãos proféticos, ele deu essa chama Uhum. que você está falando aqui agora. Sim. Sequência de tudo. Então, isso é que ajudou o João a escrever. Tem uma outra coisa. É uma coisa para o futuro. Sim. Tem uma outra coisa que vai acontecer na ceia que vai ajudar João a escrever o Apocalipse, mas eu não vou contar, só quando chegar lá, que é para poder ter um suspense. Mas aqui nós estamos, olha bem, no ano 33. O Apocalipse foi escrito no ano 100. E se você for ver o Apocalipse, João desdobra e ele vê as cenas que ele descreve. Ele não está relembrando o que Jesus falou, que é diferente. Mas vai acontecer uma coisinha aí na última ceia que tem a ver com Apocalipse. Ô, Vânia, João era novinho demais mesmo, né? O, Nossa! como é que fala, gente? Humberto de Campos vai falar que ele estava iniciando a puberdade, né?
Aí, gente, bom, então o que eu queria fazer aqui, vou voltar um pouquinho, para a gente vai ter que entender, então, por que Jesus tinha que morrer na Páscoa? Podia ser noutra época. Podia? Podia, não é? Por que ele tinha que morrer na Páscoa? Segunda coisa, por que em Jerusalém? Por que em Jerusalém? Né? Também é outra pergunta que a gente tem que perguntar aqui. E a terceira eu esqueci, daqui a pouco eu lembro. Então vamos lá. Esse é o motivo pelo qual tem que ser em Jerusalém. Então, primeiro, nós temos 16 profetas, tá? Só 4 morreram em Jerusalém. Isaías, Miqueias, Jeremias tem uma tradição que fala que ele morreu em Jerusalém, outra que ele morreu no Egito. Pode escolher. A maioria acha que foi aí. E Zacarias. Foram os 4 dos 16, tá? Mas ela é chamada, ó, se fez prostituta. O relacionamento com Deus é um casamento. Quando você é infiel a esse casamento, é chamado de prostituta. Ou seja, você quebrou a aliança com Deus, você não está seguindo o combinado nesse pacto. Então, Jerusalém, ela tem a tradição de ser infiel, tá? Por isso, e é o centro do poder. Por isso que tinha que ser em Jerusalém. É onde está o sinédrio, que é o poder máximo de Israel. Ok? E Então, Jerusalém é a noiva, não é? era a noiva. Não tem uma história assim? Tem sim. Mas depois no Apocalipse vai virar simbólico, né, gente? Não é Jerusalém que está lá em Israel. É simbólico, igual um sermão profético, também um templo é simbólico. Então, gente, a justiça habita nela, mas agora só há homicidas. E aí, nós vamos ter que entender, então, são só 2 perguntas só, não é 3, não. Não tem 3. Nós vamos ter que entender a Páscoa, para saber por que Jesus tinha que morrer na Páscoa. Tá? Então, isso aí é o calendário judaico. Esses nomes estranhos tudo. O ano novo deles começa em março para abril. Chama Nissan. É ali que começa o ano novo, tá bom? Aí são 12 meses, cada 3 anos tem um mês suplementar. Porque os meses lá só tem 30 dias, sobra um tantão de tempo. E aqui na gente é o 29 de fevereiro para fazer a correção, né? Então, interessa para nós é o Nissan. Então, aí nós vamos ler agora o que aconteceu. Então, o que Páscoa quer dizer? Passagem. Tá? Agora nós vamos ter que entender isso aí. Da raiz hebraica, o Pessoa, que significa passagem. Então, vou entender um pouquinho a Páscoa. Você lê para mim? E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então, gente, tem uma ordem aqui, que é a ordem de como faz a Páscoa, tá bom? Então, o primeiro mês é o Nissan, esse vai ser o primeiro mês do ano. A partir daí se estabeleceu esse calendário. Então, no dia 10, a Páscoa é 14, mas no dia 10 você vai pegar o cordeirinho lá. E por que que você tem que ver a quantidade de gente? Porque não pode sobrar. Não é para sobrar. Primeiro, não tem geladeira, né? Mas também não é para sobrar. Se tem pouca gente, junta com o vizinho e os dois como um cordeiro só, mas não é para sobrar, tá? Conforme fareis a conta. Tem que ser sem mácula. Quem é que é sem mácula? Vocês conhecem alguém? Ninguém?
O Cristo. Vocês vão reparando, Cordeiro Cristo. Vai prestando atenção aí, sem máscara. Eu sem mácula, tá? Novinho, sem nenhum defeitozinho, é esse que é o Cordeiro. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comeram. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. É isso. Então, de dia 10 ele pega o cordeirinho, e do dia à tarde, do dia 14, mata o cordeirinho. E à noite é que é a Páscoa. Ok? Então, o que que acontece aqui? Aí tem essa questão dos pães ázimos, aí nós, na hora que tiver a Páscoa, lá na ceia, o que aparecer, a gente vai ver o sentido disso. O que interessa para nós, ele é assado, né? Não pode ser cozido, e é interessante, não é para ninguém pôr roupa de festa. Então, o lombo cingido, sapato no pé, o cajado na mão, quer dizer o quê? Você tá para o trabalho. Tá Prontinho para sair, né? É vazar. para vazar. É isso aí, prontinho para vazar. Ok? Esta é a Páscoa do Senhor. Então, gente, Sabe quando ele saiu do Egito? quando ele saía do Egito. Então, o que que acontece? O sangue desse cordeirinho que foi morto, você sabe esse alisar que tem na porta? Ombreira é isso. Vocês estão sabendo o que que é? Essa moldura que tem na porta, assim, né? Não tem uma madeira que faz assim na porta? Como fosse o marco, é lá que era para passar. Então, essa casa daqui vai ter a Páscoa, o cordeirinho foi morto, passava o sangue ali. E eu acho que vai ter mais um pedaço explicando o que que vai acontecer. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. É isso. Então, o anjo da morte vai vir. Ele chegou na porta da casa, a ombreira, o mar, está manchado de sangue, ele passa. Na que não está, ele entra e o primogênito vai morrer. Todos os primogênitos, seja da criação ou humano. E aí, primeira coisa, os primogênitos dos hebreus não foram mortos. Por isso que eles pertencem a Deus. Ok? Isso é importante quando a gente for estudar o nascimento de Jesus. Todo primogênito pertence a Deus. Ele não morreu lá no Egito, mas pertence a Deus. Tem que ser resgatado. Ok? Deve ser por isso que ficou a tradição na igreja dos primogênitos. Na Idade Média e tudo, eles eram sempre entregues para ser padre, para ser Ah, filho. é? Não sabia disso, não? Mas principalmente É, Nossa, que os dó. Mas já sabia que estava nascendo naquela posição, né? Então, gente, olha bem. Então, por que que Jesus, aí volta a pergunta, por que que Jesus tinha que morrer na Páscoa? Que ele era o cordeiro. Eu contei antes, né?
Então, nós vamos ver lá, olha aqui, nós temos João Batista batizando, e ele tinha dois discípulos, chamados Tiago e João. E aí passa Jesus. Jesus passa lá. O que que João fala? Olha bem, Jesus, ele está lá em Betabará, do outro lado do Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Jesus tinha que morrer na Páscoa, porque ele era o Cordeiro. Mas aí a gente interpreta assim: aí ele morreu por mim. Não, e aí daí é que sai que ele morreu e acabou o pecado, para limpar o pecado da gente. É daí que saiu isso. Mas veja bem, quando o Cordeiro morreu, ele evitou só a morte de quem? Dos Do primogênitos. primogênito, não. E só evitou a morte dos hebreus, porque os egípcios morreram. Então não é do mundo. Se fosse essa analogia correta, tá entendendo? Então o Cordeiro morreu para que você pudesse se libertar do Egito. Ou seja, a gente pode entender uma libertação espiritual, né? Uma libertação do pecado. Mas se a morte dele é que redime a gente do pecado, só o primogênito que tinha que ser, não é não? O único que foi poupado, os outros já estavam poupados, aí. A ameaça não era só o primogênito? Tá vendo como é que não encaixa? Então, não morreu no lugar da gente, morreu no lugar do primogênito. Se você falasse, então ele só vai salvar os primogênitos. E só dos hebreus, porque os gentios que somos nós somos mais para o Egito. Entendeu, gente? Como é que não encaixa essa. Eu sei que essa é a leitura que se faz usualmente e que a gente aprende desde sempre. Mas não é isso que está querendo dizer aqui. Não é esse o sentido da crucificação. Não é morrer no lugar da gente para que a gente se liberte do pecado. Não é no lugar. Deu para entender isso? Não deu? Ele está mostrando o caminho que você vai ter que fazer para você se libertar do seu pecado. Tem sacrifício? Tem. Mas ele não está fazendo no seu lugar. Mesmo porque não encaixa na história da negócio. Ok, gente? Podemos ir para frente? Nós vamos voltar na Páscoa, porque ainda vai ter a preparação, vai ter a Páscoa. Hoje é só a predição, tá bom? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Já acabou? Não, eu estou Ah, trocando de slide, mas está quase acabando. Hoje está pequeno, né? nossa, e assunto bom. O assunto é bom. É. Se a gente for na Páscoa aí, nossa Senhora, mas é porque não dá para adiantar, né? É pequeno, mas é forte, né? Uh, E aí, gente, logo a seguir, a cena passa para o Sinédrio, ok? Então, você lê para mim, Bíblia? Então os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para, com dolo, prenderem Jesus e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. O que é com dolo? Matar com dolo? Aqui. É, O golpe da justiça, dolo, né? Com a intenção de uma, com a intenção? eles já estão com a intenção, com dolo ou sem dolo, né? Hum. O dolo, gente, quer dizer com fraude, com astúcia, com malícia. É armando uma arapucazinha, né?
É isso que quer dizer dolo. Então, nós temos aí as duas traduções, né? E decidiram juntos que prenderiam Jesus com um ardil, por um ardil, e o matariam, que prenderiam Jesus ardilosamente. Então, essa tradução aí, ardil com ardilosamente, quer dizer, fazendo tipo uma arapuca, né? Como é que Uma eu diria? mexidinha, É uma ajeitadinha. não, arrumando uma, uma situação, provocando, é isso aí. Então, aí nós Fazendo uma vamos. armadilha para ele, né? Uma armadilha, é isso que eles estavam pensando. Então, gente, primeira coisa, quem estava reunido? Pois é, não qualquer sacerdote. Quem são os príncipes dos sacerdotes? Os principais dos sacerdotes? Não. Não. O sumo sacerdote é um só, ele está aqui, ó. Cadê meu negócio? Ele está aqui, ó. O sumo sacerdote está aqui. É o saduceu, gente. Pai do sacerdote. Não, pai, não. O sacerdote, existe aqueles principais que faz parte do quê, gente? Tem uma instituição muito famosa que o sumo sacerdote comanda, lá no templo. Clero. Hã? Clero. Não, Clé vai ser lá na Idade Média com a Igreja Católica. O O que é isso? Sinédrio. Sinédrio, exatamente. Os principais sacerdotes eram aqueles sacerdotes que faziam parte, são saduceus, e eles faziam parte do Sinédrio. Escribas, anciões e sumos sacerdotes. Ele está colocando para nós, essa é a constituição do Sinédrio. E eles estão aonde? Na sala do sumo sacerdote com Caifás. Mas o Sinédrio, ele tem quantos componentes? Quantas pessoas tem que ter o Sinédrio? Alguém sabe, gente? 12. Não. Não. Primeiro, não pode ser num par. Você já pensou? Nós vamos decidir uma coisa aqui que ninguém concorda, é número par. Você vai dar Deve ser 7. É 7? 71. Ah. E por quê? E por que tem que ser ímpar, gente? Porque senão empata a votação, e aí? Por isso tem sempre que ser ímpar, 71. Eu voto. Porque alguém, né, tem que desempatar. Alguém tem que decidir. Tem que decidir a situação, senão sempre vai. Você corre o perigo de sempre dar empate. Isso é óbvio. Então, mas pensa comigo, você acha que tem possibilidade de e aí estar reunido 71? Você conhece alguém que não participaria dessa reunião? O Nicodemo. Ah, é aquele. O Nicodemos, né? É o Pensei Nicodemos, nele, né? O Nicodemos, quem mais? Tem mais dois. Aquele outro. Zé de Arimateia, tem mais outro. Sinédrio também, que não está aqui. Um famoso. Elói, não tem um tal de Elói, alguma coisa assim, que É o professor de Paulo. falou esses dias? Gamaliel. Gamaliel. Exatamente. Então, são três. Gamaliel, lá no livro Paulo Estevam, vai mostrar que ele não conhecia a doutrina de Jesus. Quando ele vai, ele inclusive se torna cristão, não é? Então, ele nunca tinha ouvido falar, ele não estava em Jerusalém nessa época. Então, por que eu acho que os outros dois eram discípulos de Jesus, né? E por que eu acho que eles não participaram dessa reunião? O que tem de errado nessa reunião? Pior do que isso, tem outra coisa muito errada aí. Prender com dolo. É que Jesus é judeu e não podia matar judeu, não é isso? Não. Veja bem, gente, com dolo é assim, vamos armar, vamos dizer assim, eu quero prender, porque o ardiloso está meio errado.
o negócio, mas eu podia, vão prender esse traficante aqui como? Ah, vão pegar alguém para vender uma droga para ele e a gente chega na hora e Fazer prende? uma emboscada, né? Tipo uma emboscada. Uma emboscada pode ser errada se a pessoa foi inocente. Mas quantas vezes nós fazemos emboscada para pegar bandido? É. Entendeu? O errado não é isso. Que é a pessoa inocente. Sim, mas o que é errado? O que que tem errado nessa reunião? Tem uma coisa aí errada. Se reúne uma parcelinha numa sala Sim, que não está todo mundo, já não está de bom tamanho. sim, mas o que que tem de errado nessa reunião? Além do dolo. Gente, eles já deram o Teria a veredito. ver alguma coisa de ser do sumo sacerdote? Não, gente. Não? Como é que você vai fazer um julgamento Sem e já julgamento. Sem julgamento. Não, Não? eles estão combinando o veredito antes do julgamento. Nós vamos prender ele não é para julgar. Nós vamos prender ele para averiguar. Não, nós vamos prender para. Então o veredito já está tudo. É esse que eu tenho certeza, que me dá certeza, que os três não estavam lá. Tramaram o assassinato, né? Exatamente, é um assassinato isso aqui. Não está todo o sinédrio aí, por quê? Porque eles estão combinando o veredito antes do julgamento. É esse que é o grande problema. Se eu apronto uma arapuca para prender uma pessoa e para averiguar e ter um julgamento, a gente faz isso aí, gente. Então, independente do Pilatos, ele já estava, Jesus já estava, dependendo da decisão dele de. Nós vamos chegar lá, gente. O mais interessante também, não durante a festa, durante a festa, quer dizer, porque ele não conseguiu nenhuma defesa. Tem mais um probleminha aí, mas aí eu quero chegar. Nós vamos chegar lá que, sim, não tenho defesa, mas o problema não é bem esse, não. Porque, vamos dizer assim, porque você pensou em defesa? Quando alguém descobrir, vi que essa questão foi complicada totalmente de uma questão ardilosa, né? Para que isso não voltasse para o ponto. Mas não tinha possibilidade disso acontecer, não, porque Se ele conseguir alguém, vamos supor, Movimentar a hora defender-se. não. Não, a questão não é essa, não. Então, vamos pensar aqui primeiro. Então, gente, vamos chegar aí com calma. Então, primeiro, o erro está do veredito já está pronto antes de prender Jesus. Então, o condolo mostra uma certa má-fé, mas não necessariamente. Se eu dou ao outro o direito de se defender, ele pode sair da armadilha que eu armei. Tá certo? Porque eu posso armar armadilha. Ah, tá achando que está em tráfico sexual de moça. Aí arranja uma policial que é novinha, bonitinha, e ela vai, se oferece, e ela é a arapuca que vai prender o povo. Quantas vezes a gente faz isso aí? Né? Agora, só que você prende, tem que averiguar, tem que ter um julgamento, a pessoa saber se ela vai ser presa ou não. Tá? Mas naturalmente que o condolo não é, vamos dizer, eu quero dizer que não é uma coisa limpa, mas também não é totalmente suja. É limpo porque ele era inocente. Vamos dizer, é sujo porque ele era inocente. E porque o veredito já estava pronto. Ele não teve defesa. Então, então a intenção deles é que não fosse durante a Páscoa. Mas por quê? E aí que está o negócio. Não é assim que funciona a defesa, tá? É claro, Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém, ele tem muitos seguidores, gente que já foi curado por ele tem um acesso. Mas o problema de não ser o alvoroço aqui, gente, é o seguinte: nós estamos. Quem é que é o imperador agora, na morte de Jesus? Alguém sabe quem é o imperador de Roma? Tibério. É Tibério? Tibério. Augusto foi o primeiro imperador, onde Jesus nasceu.
E o Augusto, ele decretou uma coisa que chama Pax Romana, tá? Então, a Pax Romana é o seguinte, o império está em paz agora. Agora, é possível você ter paz se você invade a casa do outro, a terra do outro, e coloca tributos tão pesados que as pessoas vivem quase na fome, na extrema miséria. É possível paz? Mas tinha paz. Sabe por quê? Quando acontecia alvoroço, vinham centuriões e faziam o que era possível para acabar com o alvoroço. Matava, prendia, fazia o que era preciso. E não tinha defesa, não. Aí tudo bem, mas tinha um maior, outro problema principal. Essa pessoa daqui, ó, sumo sacerdote, quando começou a ocupação romana em 63 antes de Jesus, eles passaram a nomear o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote era um cargo político. Ele tinha que ser saduceu, ok? Ele tinha que ser sacerdote. Mas entre eles, ele era escolhido por Roma conforme um problema político, para que ele servisse quem? Roma. Roma. Então, se houve um alvoroço, esse sumo sacerdote não soube segurar o povo. Quem é que ia perder o carro? Ele. Entendeu? É esse que é o problema. Então, você não está sabendo, porque você lembra que o Sinédrio, não existe Estado laico. É tudo misturado. O Sinédrio é o Supremo Tribunal, é o Supremo Executivo e o Supremo Legislativo. É tudo num órgão só. Esse sumo sacerdote é o cargo mais alto que existe. Então, se existe tumulto, primeira coisa, vai a polícia, vamos dizer, o exército, né? Vamos dizer que os centuriões são o exército. Ele vai acabar, ele sai da Torre Antônia e vai acabar com esse alvoroço. E aí o sumo sacerdote já está com a corda no pescoço para perder o carro. Tu vai perder a posição. É isso aí. Entendeu, gente? É esse que é o grande problema. Então, eles não querem alvoroço, o povo pode morrer também, é ruim, né? Porque nós somos Deus, mas eles também têm que pensar nele, porque o cargo dele é para isso, para ele mediar entre o povo e Roma. Então, ele não pode ascender demais de cá e não pode perder de lá. Deu para entender? A intenção é essa, mas não quer dizer que aconteceu assim. Tá bom? E isso que não podia ter alvoroço. A questão, quando a gente chegar lá no julgamento do Sinédrio, a gente vai entender essa questão de defesa de Jesus, tá? Então é isso. Não podia ter alvoroço, que o pessoal podia, né, tentar impedir Jesus de ser preso, causar um tumulto. O tumulto não é bom, não é bom, porque Roma vai dar um jeito. Centurião é 100, tá? Fora a guarda de Pilatos. Lembrando que Pilatos morava em Cesareia, todas as festas ele descia para Jerusalém, com a guarda pretoriana, que é a guarda pessoal dele, por causa do risco de tumulto. Não, era mais 3 festas que tinham que ter, peregrinação. Pentecoste, isso mesmo, tendas e paz. Mas não é que tinha só essas não, Marcelo, veja bem. Essas tinham que fazer peregrinação. E a de Páscoa, principalmente. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente?